E aí, galera, eu realmente fechei a Bushed. Foram mais de 10 anos de dedicação, de esforço, sonhando, construindo, e chegou a hora de dizer um não, de encerrar esse ciclo. E foi extremamente desafiador. E esse vídeo é para contar um pouco de como foi isso, de o que é que eu aprendi em 10 anos de trajetória na Bushed. E eu resolvi fazer esse vídeo porque de repente ele pode ajudar você. Você pode estar passando pelo mesmo momento que eu passei, sentindo que é hora de mudar, sentindo que é hora de fazer uma transição. Você pode estar tendo os mesmos medos que eu tive de e se não der certo, e se essa nova fase der errado. Você pode ter o mesmo receio que eu tive também de comunicar uma decisão difícil que vai impactar a vida de outras pessoas que você gosta, que você convive, que você admira. Mas às vezes é necessário. Então fica comigo para você entender um pouco do porquê eu resolvi fechar minha empresa, quais vão ser os próximos passos que eu vou dar nessa minha jornada empreendedora. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é João Dantas e eu criei esse canal no início desse ano, com o intuito de falar sobre vendas, comportamento humano, persuasão e autodesenvolvimento. É um canal de aprendizado e de evolução contínua. Então, se você quiser viver essa jornada comigo nessa minha nova fase, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui no meu canal. E eu acho que a grande pergunta é o porquê. O porquê eu resolvi desistir da Bushed. E não há uma resposta simples e também não há uma decisão que se tome do dia para a noite. Claro que em determinadas situações, em determinados momentos, essa semente ela começa a se plantar na cabeça do empreendedor. E a gente começa a ter dúvida, e é natural. Todo empreendedor tem dúvida, todo empreendedor tem medo. Às vezes a gente está no campo de batalha, ali no front, com os nossos liderados, com os nossos clientes, na nossa produção de conteúdo, e a gente tem que permanecer firme e forte. E muitas vezes não podemos demonstrar que a gente tem, sim, os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de dúvida. Afinal, a gente precisa vender essa ideia. Se a gente quer criar uma cultura de liderança, se a gente quer criar uma cultura empreendedora, de bons vendedores, de força, a gente tem que estar forte vendendo a nossa ideia todos os dias, constantemente. Não significa dizer que a dúvida não bate, que a dúvida não vem em momentos mais difíceis, em momentos duvidosos. Isso é extremamente natural. E eu tive essa dúvida, eu acredito que todo empreendedor tenha momentos desafiadores como esse ao longo de toda a jornada empreendedora. Mas nos últimos 12 meses eu tive momentos pontuais que foram muito mais difíceis. E eu vou contar para você um pouco da trajetória da Bushed, super rápido, só para contextualizar essa decisão. A Bushed ela começou de uma reestruturação de um e-commerce que não tinha dado certo há 12 anos, 11 anos atrás, eu acho, nem me lembro. E a internet era muito imatura naquele momento. A gente vivia uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente vive hoje. E assim como a maioria das empresas que são criadas no Brasil, a minha também não foi diferente. A gente decidiu criar a Bushed sem planejamento, sem conhecimento de mercado, sem noção nenhuma do mercado que a gente estava se envolvendo, sem entender de nada. E naquele momento isso não só era muito comum, assim como é hoje, mas a gente vivia uma fase muito mais desafiadora, porque hoje em dia você tem infinitas possibilidades e oportunidades para não só adquirir conhecimento, como adquirir mentorias de pessoas que já fizeram e podem lhe direcionar. Há 12 anos atrás, para quem empreendeu no e-commerce, não era bem assim. Na verdade, muito pouco se sabia, porque existiam pouquíssimos e-commerces, a cultura de compras no Brasil ainda era muito incipiente, e a gente estava descobrindo esse mercado. Então, vamos fazer uma marca de roupa masculina? Sim, por que não? Afinal, eu sou homem, e eu uso roupa, e eu vou criar roupas que eu uso de repente. Foi mais ou menos essa lógica aí que a gente decidiu empreender. Acontece que empreender no Brasil, eu acho que em qualquer canto do mundo, não é só sobre ter um produto bom. E essa já fica de lição. Nessa fase, depois que a gente anunciou que a gente estava encerrando, eu perdi as contas de quantos clientes entraram em contato dizendo: nossa, eu não acredito, onde é que eu vou comprar minhas regatas, onde é que eu vou comprar minhas roupas, o produto de vocês é muito bom, não faz sentido a empresa estar fechando. E a primeira mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo é: nem só de produto bom sobrevive uma empresa, sabe? Empresa é execução, empresa é resiliência, empresa é liderança, empresa é cultura, empresa é propósito, empresa é posicionamento estratégico, empresa é planejamento, empresa é processo, empresa é vendas, empresa, sobretudo, é pessoas. Eu acho que de tudo isso, o produto talvez ele dê o pontapé inicial para a maioria das empresas que começam. Mas depois de um tempo, o produto talvez seja o que menos importa ali dentro. Você precisa desenvolver uma cultura de resiliência, você precisa desenvolver uma cultura de dizer não à inércia. Muitas vezes a gente tem dúvida, a gente tem que agir mesmo com dúvida, porque agir é a única coisa que nos resta fazer para que a gente possa aprender e depois corrigir. E o mercado não perdoa o empreendedor que vive na inércia, sabe? E por essa mesma perspectiva, se adaptar é uma das maiores qualidades que um empreendedor, que um líder, que um gestor ele pode ter hoje no mercado. A gente vive um mercado muito líquido, um mercado muito volátil. Independente de qual nicho você esteja, independente de ser varejo, de ser mercado digital, infoproduto, se você vende comida, o que quer que você venda, o mercado hoje ele é muito mais volátil. Eu lembro que na época que eu estudava administração, a gente estudava concorrentes diretos e concorrentes indiretos. Isso não existe mais. A concorrência ela é generalizada, porque as pessoas não brigam mais por produtos, brigam por atenção. Então a competitividade ela está muito mais enraizada, a disputa está muito mais cara. O mercado está precisando cada vez mais de profissionais mais qualificados, mais inteligentes, mais estratégicos. No início,
quando você abre um negócio, muitas vezes a paixão ela move tudo. E eu comecei assim, comecei pela paixão, mas com o tempo você precisa aprender a ser pragmático, você precisa de número, de gestão, de processo. Senão você não consegue se adaptar às novas tendências, aos novos comportamentos e às novidades que vem no mercado. E pegando um pouco desse gancho de não conseguir se adaptar, eu falei para vocês no início que a gente, assim como a maioria das empresas no Brasil, começou sem planejamento, sem entender que mercado era esse, o que é que esse mercado necessitava. E assim a gente foi, assim a gente construiu uma história muito bonita. Não é porque você não tem planejamento que você não vai dar certo. E a gente deu certo, a gente teve o nosso momento por muito tempo. Acontece que o tempo passou e eu, como pessoa, como empreendedor, como empresário, comecei a me perguntar nos últimos anos se o caminho que eu estava tomando era o caminho que eu realmente queria. Comecei a me questionar. Eu estou com 32, então eu comecei a Bushd muito cedo. Tomei uma decisão e eu vinha amarrado nessa decisão há muito tempo. E de um tempo para cá, eu comecei a sentir, aos poucos, que na verdade a Bushd estava me levando para um caminho diferente do meu propósito. E eu vinha sentindo algo dentro de mim, querendo começar a trabalhar com educação, querendo começar a trabalhar com mentorias. Quando a gente começou, a gente fazia roupas, sempre fez roupas, inclusive eu sempre brinquei dizendo que a gente não fazia moda, a gente fazia roupa. Eu nunca fui muito bom na perspectiva de moda, de branding, ali dentro do universo da moda, mas eu acredito que eu sempre fui muito bom em desenvolver produtos, de ter o feeling, de ter uma sensibilidade do que é que nosso consumidor gostava, o que é que nosso consumidor queria. Só que no início eu fazia roupas para mim, e aí com o passar do tempo eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui perdendo a identidade da Bushd, e chegou num momento que não dava mais para adaptar a Bushd para o perfil de roupa que eu gostava, para quem eu era. E eu deixei de ser o cara da marca, isso me jogou um pouco para os bastidores, desenvolvimento de processo, liderança, gestão de equipe, produção, e aí a gente começou, acredito eu, uma trajetória de perda de identidade. A gente começou a se abandonar na gestão de produtos, nos lançamentos, a gente começou a perder um pouco da identidade, a gente continuou crescendo, continuou com volume de vendas, mas a nossa narrativa ela não estava mais coerente. De tal forma que, na última análise que eu fiz, eu cheguei à conclusão que a gente tinha um produto bem posicionado, mas a gente estava sem identidade, a gente estava sem um rosto. E eu não queria mais ser o rosto dessa marca. Eu não conhecia alguém que pudesse tomar essa iniciativa. E aí vem um grande ponto, assim, que foi muito desafiador, foi muito difícil assumir e aceitar, mas que eu precisei para eu poder tomar essa decisão. Eu entendi que a soma da nossa equipe não tinha as habilidades e as competências necessárias para sobreviver a longo prazo nesse mercado sem ser tão doloroso, sem ser tão desgastante. E avaliei que não valia a pena mais empregar tanta energia para tentar corrigir ou consertar isso. Uma vez que a nossa cultura ela tinha sido criada. E mudar uma cultura que existe, que já está enraizada, é muito desafiador. Então, quando eu fiz essas minhas últimas análises, que eu cheguei nessa conclusão, eu tive que ser muito frio porque foi extremamente desafiador aceitar isso. Assim, aceitar que a gente não estava pronto para esse mercado, principalmente por ser um mercado de moda. Então, isso me conduziu a tomar a decisão. E aí eu anotei algumas perguntas aqui que a galera tinha feito, tanto no meu privado quanto os clientes, quando abordavam a gente perguntando se ainda estava vendendo e tal. Perguntaram se a gente brigou, né? Éramos 2 sócios, não teve briga, não teve treta. Obviamente, foi uma decisão da minha parte, sim, ela foi uma decisão do lateral, não disse que queria fechar, eu disse que eu não queria mais fazer parte. E aí o caminho que sucedeu depois dessa minha decisão foi que a gente resolveu, por acordo comum, fechar, né? Ele não quis continuar. Não teve treta, mas obviamente tiveram vários momentos de tensão, porque não é uma decisão fácil de se comunicar. Foi bem desafiador. Na verdade, acho que foi o mais difícil, não foi aceitar que não dava mais. Foi comunicar que não dava mais. Foi, de fato, o mais difícil, assim. Muita gente perguntando se isso era uma estratégia, se a gente ia voltar para o mercado. Não, a gente não vai voltar para o mercado. Me perguntaram muito também se eu ia lançar outra marca e tal. Conheço de cabo a rabo assim, o mercado, os processos, a produção, o desenvolvimento de produto, fornecedores, matérias-primas, enfim, mas não está nos meus planos. Mas assim, e aí falando nisso, quais são os seus planos, né? Então, eu sempre tive um chamado, eu acho, para o ensino. Sempre gostei de comunicar, sempre gostei de ouvir, sempre gostei de questionar, sempre gostei de perguntar e tenho adorado estudar, tenho adorado ler. E tenho memórias de que quando eu entrei no empreendedorismo, um dos meus maiores objetivos, metas e sonhos era ensinar, era palestrar. Eu quero, estou e vou investir cada vez mais nesse segmento, no segmento de consultoria e de mentoria. Eu vou pegar esses meus 12 anos quase de mercado, de varejo, de front, assim, de liderança, de gestão e ajudar pequenos empreendedores a venderem mais e a organizarem melhor os seus negócios. Então esse é o meu objetivo, é isso que eu estou fazendo, é para isso que eu estou me posicionando e essa é a minha nova rota. Por que é tão difícil para empreendedores encerrar um ciclo? E eu acho que é porque a gente tem um ego que tomar uma decisão dessa nos faz pensar que a gente está fracassando e a gente tem medo de fracassar e tem medo de ser julgado como o cara que não conseguiu, como o cara que deu errado. Eu acho que isso torna tudo muito mais difícil. A gente tende a enxergar empresas como ativos pessoais e não como investimentos. Acredito que seja bem por aí. Para mim foi bem desafiador enfrentar o meu ego de tipo, cara, não dá, você
você deu o seu melhor, você chegou num patamar que muitas pessoas não conseguiram chegar nem perto, mas daqui para frente não faz mais sentido porque você não está mais conseguindo evoluir. Aqui a próxima pergunta é exatamente quando eu percebi que eu não queria mais. E eu percebi que eu não queria mais quando eu perdi a visão do futuro. Para mim é inaceitável eu gastar o meu tempo, a minha energia, o meu esforço e o meu conhecimento em algo que eu não acredito mais, que eu não vejo perspectiva de futuro, que eu não vejo perspectiva de crescimento pessoal, que eu não me sinto desafiado. Então esse foi o ponto. Quando eu comecei a deixar de sentir essa coceira por, nossa, eu quero estudar mais aqui, eu quero melhorar isso aqui, eu quero fazer mais aqui dentro, quando eu comecei a perder essa coceira, um sinal de alerta acendeu em mim e eu comecei a ser muito mais racional, comecei a afastar um pouco do emocional de lado, comecei a afastar um pouco do contexto e comecei a enxergar de forma muito mais racional. E a última pergunta que é o que é que eu levo de lição de todo esse tempo empreendendo, e para não ser mais tão longo, dentre dezenas de lições que eu levo, eu selecionei 3 aqui que eu considero que são as principais. Na verdade as 3 eu tirei do livro Princípios. Uma delas é que eu aprendi, e é algo que constantemente eu venho trabalhando, a transformar a frase "eu estou certo" pela pergunta "como é que eu sei que eu estou certo?". Então eu mudei a minha forma de pensar, e todas as vezes que eu apresentava uma ideia, que eu apresentava uma solução, que eu estava discutindo alguma questão, eu comecei a deixar de dizer que eu estava certo e começar a me perguntar como é que eu sabia, como é que eu podia ter certeza que eu estava certo. Ou seja, eu comecei a colocar em xeque tudo o que eu fazia, comecei a ser mais aberto para novas opiniões e novas perspectivas, para que eu pudesse cada vez mais otimizar a minha linha de raciocínio, o meu entendimento e a minha assertividade. O que importava para mim não era que a melhor resposta fosse a minha, era que eu tivesse a melhor resposta. No sentido de que não importa se foi eu que dei a melhor resposta ou se foi você que deu a melhor alternativa, a melhor solução. O que importa é que a gente tenha a melhor alternativa, a melhor solução. Se foi eu ou você, tanto faz. É o bem comum que mais importa ali, no caso, a empresa que mais importava ali dentro. Em segundo lugar, um princípio também do livro Princípios é o amor duro. Assim. A gente, na liderança, a gente precisa aprender a exercer o amor duro. O amor duro é aquele que ama, que gosta, que cuida, que lidera, que acolhe, mas que sabe ser duro, que sabe cobrar, que sabe ser rígido. Que não tem besteira para falar, que é transparente, que aguenta dar pancada, e isso talvez tenha sido a lição mais desafiadora de aprender. É muito difícil liderar exercendo amor duro, porque obviamente a gente se apega, a gente gosta daquelas pessoas, mas elas precisam de rigidez sim no trato e no ensino, senão a coisa não anda e elas também não evoluem. E por último, o que fica muito enraizado assim para mim é o mercado ele não perdoa que a gente fique na inércia. Eu acredito fortemente cada vez mais que a gente precisa sim tomar decisões rápidas, por mais que elas sejam erradas, para que a gente possa depois se adaptar, corrigir e chegar na decisão correta o mais rápido possível, sem perder muito tempo. Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fechar a budget foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, de verdade, sim. Me tirou muitas noites de sono até eu bater o martelo, e comunicar isso foi mais desafiador ainda, envolveu muitas pessoas, pegou muitas pessoas de surpresa, e tudo isso me ensinou que o sucesso não é linear. A gente anda em ciclos, a gente dá voltas, mas o que importa é que durante a jornada a gente esteja cada vez mais aprendendo, se desenvolvendo e melhorando. É um ciclo de melhoria contínua, não tem outra. E é isso, eu acho que a verdadeira coragem de empreender é saber ser honesto consigo mesmo, saber onde é que você quer estar verdadeiramente e como é que você vai impactar outras pessoas com isso, sabe? E é isso, agora minha energia está 100% voltada para ajudar você, pequeno empreendedor, empreendedor solo, como é que você pode melhorar suas vendas, alinhar estratégia, criar processos para melhorar a tua empresa e fazer você desafogar, vender mais, sem se sentir tão cansado e tão comprometido com o operacional, de forma estratégica, de forma simples, de forma clara. Se essa história ressoa em você, se você também está no momento de transição, no momento de tomar uma decisão difícil, respira, cara, respira, as coisas vão acontecer naturalmente. Raciocina e pensa, no fundo, eu acredito que você já sabe a resposta à decisão que você tem que tomar. Você só precisa confiar em si mesmo, confiar no teu instinto, sabe? Eu acredito que instinto é a bagagem que a gente vem carregando por anos. Então, quando ele fala, ele tem convicção do que é que ele está falando, e a gente tem que acatar e a gente tem que realmente fazer. Então, fiquem com Deus. Comenta aqui nos comentários também qual foi a decisão que você precisou tomar recentemente, que foi difícil e desafiador na tua vida. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar teu like e me seguir para mais conteúdos como esse.